Tainara aqui. Bom dia, tudo bem? Tudo bom, e você? Como é que Tudo tá? ótimo, graças a Deus. E ontem estivemos juntos, né, Tainara, num evento. Foi Sim, muito bom, né? muito maravilhoso. Cheguei em casa com um monte de ideias, muitas coisas. Ó, depois vamos falar dessas ideias. Claro, claro, vamos sim. Você tem até um testemunho, né, que depois no final você pode contar pra gente. Sim, eu Mas tenho. legal. Mas, ó, a Tainara, pessoal, trouxe para nós hoje duas passagens, né, Tainara? Eu vou ler aqui da nova versão e da NVI e depois você faz os seus comentários. Nada? Então vamos. Então, Provérbios 10, versículos 4 e 5. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que, aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. A gente já vai falar sobre isso. Antes, deixa eu ler aqui também o Provérbios 13, versículo 4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Por que que você trouxe para nós? Amém, né? Amém. Esses dois versículos, eles se complementam. Porque um fala só sobre, olha, as mãos preguiçosas, elas empobrecem o homem, que ali em Provérbios 10:4, e que as mãos trabalhosas produzem riqueza. E no Provérbios 13 fala que o preguiçoso, ele ambiciona muito e ele não consegue nada. Então, um tá falando sobre o que que é o preguiçoso e depois a consequência de ser preguiçoso. Então, eu quis Nossa. trazer para complementar um ao outro. E o que seria, no caso aqui, as mãos diligentes? Seriam as pessoas que agem com compromisso, com foco, com constância naquilo que elas querem, com aquilo que Deus já colocou no coração delas como propósito. Elas sabem utilizar corretamente os recursos que Deus coloca. E recursos, como a gente já falou nas outras lives, não é só dinheiro, é oportunidades, pessoas, ambientes, tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos a gente tem que usar com sabedoria. É isso mesmo. Diligente é esforço, dedicação, constância. Ele é o oposto de um preguiçoso, Uhum. né? Então você falou muito bem aí. E quando você traz ali o 13:4, o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos dos perseverantes são amplamente satisfeitos, né? De uma outra versão. Basicamente muitas pessoas planejam, mas não agem também, né? Então ficam procrastinando essa execução. E aí de nada vai colher, né, gente? Então, muitas vezes nós temos boas ideias, mas não as colocamos em prática. Essa live aqui, né, é uma ideia que estava lá atrás, né, Tainara? E, e, né, precisou ser colocado em prática para que a gente tocasse, né, na vida das pessoas e propagasse de fato a palavra. Se ficasse só na nossa ideia, se a gente nunca colocasse em prática, não ia cumprir o propósito, né, que ela está cumprindo aqui, né? Então, é um pouco disso, certo? Eu ainda trouxe um pouquinho sobre a diferença de preguiça e cansaço. Por quê? Existe o cansaço patológico, existe o cansaço de burnout, existe todo esse cansaço também. E aí as pessoas falam: eu não sou preguiçosa, mas eu tô cansada. E aí o que que é a preguiça em si, nos termos aí? É ter condições para agir, ter condições, ter oportunidades, ter força física, força mental e não se colocar à disposição. Não começar, não fazer, tendo todos os recursos e mesmo assim preferir ficar quieto, não fazer nada, porque vai dar muito trabalho, sabe? Sempre aquela coisa, nossa, mas vai dar muito trabalho fazer isso. Isso é a preguiça. Agora o cansaço, ele é quando você tem a vontade de fazer, você tem aquele, você quer realizar, só que você não consegue mais porque você veio de um histórico de trabalhar demais e tá cansado e trabalhar da forma errada.
né? Porque tem o trabalhar demais, mas da forma certa, e tem o trabalhar demais da forma errada. Então, quando você vem desse cansaço mesmo, ou alguma patologia, no caso, mais ansiedade, mais depressão, mas num quadro clínico, realmente há um cansaço, você não consegue produzir da forma que você iria. Tem o Renan mesmo, que ele fala, quando ele passou no burnout, ele é maravilhoso o testemunho dele. E justamente isso, ele queria produzir, mas ele não conseguia mais. Então, é essa diferença, né? Da preguiça, do ter condições, ter vigor e não fazer nada, porque vai dar muito trabalho. E o outro é, mesmo sabendo que vai dar um trabalho, ele quer fazer, só que ele não consegue mais. E aí, no cansaço, entram várias coisas, né? Tem o estresse constante, tem a falta de vitaminas no corpo. Exemplo, eu tenho anemia desde quando eu nasci. Então eu vivo tendo que tomar suplementos de ferro para que eu não fique nesse cansaço extremo. Porque quando está muito alta a anemia, eu não consigo levantar direito, tudo dói. E aí eu sei que é um cansaço do meu corpo. Meu corpo precisa de algumas vitaminas para que eu consiga produzir e render da forma correta. Mas outros momentos eu sei que, olha, eu posso estar com preguiça porque eu tô tudo bem, mas eu não tô conseguindo fazer. Pera, eu tô com preguiça, é isso mesmo? E aí é isso, a gente tem que observar sempre os nossos comportamentos. Isso. E o Renan, inclusive, ele tem uma empresa, a K Suplementos, onde ele tem um complexo, umas vitaminas, que é justamente para auxiliar, né, colocar a mente mais propícia, né, a ter melhores ideias, pensamentos mais rápidos, ou seja, diminuir esse cansaço. Tudo dentro da lei, das regras da Anvisa, né, estudos é, longamente realizados, então eu já utilizei, utilizo, né, diariamente. É um produto realmente muito bom, né? E você trouxe muito bem. Às vezes a gente está doente, né? A gente tem uma patologia, né? Uma depressão, uma ansiedade. Quando a gente fala de preguiça, é quase que tem um termo muito utilizado hoje que é a procrastinação, né? Então você sabe o que tem que fazer, você tem os recursos para fazer, mas você decide, né, colocar outras coisas que não são importantes, né, no lugar daquela que é importante, né? Por exemplo, eu preciso tomar uma ação para melhorar a minha empresa, mas ao invés de fazer isso, né, eu tenho tempo, tenho condição, mas ao invés de fazer isso, eu vou lá, fico assistindo uma série, fico utilizando meu tempo numa rede social, fico, né, tomando cafezinhos assim, simplesmente para jogar tempo fora, né? Não aquele cafezinho que você toma com alguém, com alguma intenção, né, de melhorar, crescer, né? Então, olhem muito para dentro de si, o que que você poderia estar fazendo mais por você mesmo, pelas pessoas, pela sociedade, né? Então, prestem muita atenção nesse versículo, né? Mãos preguiçosas empobrecem o homem. Depois ficam reclamando, né? Que não consegue, não conquista, né? Mas será que estamos realmente fazendo a nossa parte? Isso. Trazendo um pouquinho do que Jesus fala sobre isso, tem lá em Mateus 25, 26, que fala sobre a parábola dos talentos. E essa parábola é muito maravilhosa para explicar sobre isso. Porque a parábola dos talentos é Jesus conta a história de um senhor que deixou para 3 servos. Um servo ele deixou com 5 talentos, outro servo ele deixou com 2 talentos e um outro servo ele deixou com 1 talento, conforme a capacidade de cada um. É muito lindo isso, porque Deus dá os recursos para gente conforme a nossa capacidade. Está até explicado ali. E o servo que recebeu 5, ele foi lá e multiplicou. O servo de 2 foi lá e multiplicou também. O servo de 1, ele enterrou o talento dele. E aí, quando esse senhor voltou, ele foi prestar contas. E ele chega para esses servos e fala: bom, me devolvam, né, o talento que eu deixei com vocês. E aí, o de 5 e o de 2, eles devolvem multiplicado. E são chamados de servos bons e fiéis. Já aquele que enterrou, ele é chamado de servo mau e infiel, porque ele não multiplicou o talento que Deus, o que o Senhor tinha dado para ele. E aí, ele até fala aqui, em 25, 26,
que é servo mau e negligente. Sabia que colho onde não plantei, ajunto onde não semeei. Então, por isso, ao menos devia ter investido o meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, recebesse de volta mais juros. Então, até o servo que era mau lá, o servo que era mau e infiel, ele tinha o que fazer com aquele talento. Nem que fosse assim, não multiplicar, mas deixar lá rendendo juros, sabe? Ele enterrou, ele não usou corretamente, ele teve preguiça de multiplicar aquele talento que teve. Já os outros, eles tiveram diligência, eles trabalharam com afinco e multiplicaram aquilo. E tanto que no finalzinho fala que daquele servo que não multiplicou aquele talento, ia dar para o que mais multiplicou. E aí vem aquela frasezinha que todo mundo fala, né? Tem aquele ditado popular do o que é mais rico fica mais rico, o que é mais pobre fica mais pobre, mas está na Bíblia. Por quê? Porque o que não trabalha, o que é preguiçoso, o que não vai fazer multiplicar, vai acabar dando os talentos para aquele que trabalha, para aquele que vai atrás dos recursos. Muito bem. Vou trazer até uma relação com o empreendedorismo. Já escutei muito isso, né? Tem pessoas que realmente trocam seu tempo pelo salário. E já ouvi dizer, né? Ah, eu não quero preocupação com aluguel. Ah, eu não quero preocupação com fornecedor. Ah, eu não quero preocupação. Ou seja, é, Deus, ele deu talento para todo mundo, né? Alguns talentos são maiores ou menores, cinco, dois, um, né? Mas mesmo aquele que tem talento de dois, ele também foi lá e multiplicou. Então foi uma decisão, né, que ele tomou. Então todas as pessoas, elas têm condições de crescer, multiplicar e gerar tudo no seu tempo, né? Mas algumas pessoas não querem isso. Né? Tá tudo certo você ir lá, conseguir um trabalho, trocar por um salário, tá tudo certo. Tem gente que nem quer isso, né? Teria condições de trabalhar, tem saúde, mas não quer esse esforço, né? Simplesmente se esconde, simplesmente fica só esperando por ajudas, né? Aí a Bíblia aqui poderíamos traduzir por preguiçoso, né? Então, desde que ele tenha saúde, condições, ele poderia estar fazendo, mas ele não faz, né? Então, essa é uma reflexão. Você vê como a Bíblia, ela traz, né, muita essas parábolas para mostrar, né, que olha só, né, todos teríamos, né, condições de multiplicar, fazer algo, né, a mais para aquilo que a gente recebe. E ao decidir não fazer algo, a gente está, como que eu posso usar uma palavra que não seja muito rude assim, mas a gente está não utilizando do recurso divino que Deus nos dá. A gente simplesmente está desperdiçando. Acho que é uma palavra legal. A gente está desperdiçando, né? Nosso tempo aqui na Terra, né? O nosso tempo, né? Os recursos que estão à nossa disposição. Então, nós estamos desperdiçando, né? Sim, e o meu marido ele fala uma frase bem legal, que é que há pessoas que nasceram para trabalhar para outras pessoas, para ter um emprego, e há pessoas que nasceram para ser patrões dessas pessoas. Só que mesmo essas pessoas que nasceram para trabalhar para outras pessoas, para ser CLT, vamos dizer assim, tem que entregar o seu melhor. Tem que fazer o seu melhor, tem que fazer com diligência, tem que entender que se aquela foi uma função atribuída a ele, ok. Eu não tenho bem a coragem de ir lá e enfrentar tudo, e eu tô com medo e tudo mais, mas eu tenho um trabalho aqui que foi colocado nas minhas mãos, eu vou fazer da melhor forma possível. Isso é o interessante, é o fazer da melhor forma possível com aquilo que foi colocado na tua mão. E eu queria aproveitar e complementar também sobre a parte dos cansados. Porque, como eu falei, né, tem os cansados e tem os preguiçosos. E os cansados, aqueles que estão realmente assim, não tem mais a energia mental, a energia física suficiente, primeiro, ir atrás de médicos, ir atrás de suplementos, porque estão aí disponíveis, são recursos também que estão disponíveis para a gente quando o nosso corpo não está aguentando, porque a gente não é uma máquina, a gente tem uma hora que pode parar, se estiver forçando demais o corpo. Mas Jesus, em Mateus 11:28, ele fala: vinde a mim todos os que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Então, às vezes, a gente está
carregando fardos que não são da gente. E aí a gente tá cansado, tá achando que é porque tá trabalhando demais e na verdade é porque tá carregando o fardo de outras coisas. E aí a gente mistura tudo e vira e fala, eu não aguento mais. Quando na verdade a gente tem que parar, olhar para tudo que a gente tem, ver o que é nosso, ver o que é dos outros e descansar. E aprender a descansar. E como que é esse descansar? Porque é muito fácil falar, descansa. Mas como que é realmente? Primeiro, conexão com Jesus diária. É sempre falar para ele, tira de mim o que não for meu, me dá o seu fardo que é mais leve, porque ele fala que o fardo dele é mais leve, aqui em Mateus. E ele fala em Mateus 29, tomai vosso lugar em minha canga, né, em meu fardo, e aprendei de mim que sou amável e humilde de coração. Então, é isso, o descansar, ele é entregar tudo aquilo que a gente faz nas mãos de Jesus e entender o que é nosso e o que não é. Legal você ter trazido isso. Inclusive, eu assisti recentemente uma minissérie, está na Netflix, chama Adolescência, ou Adolescente, alguma coisa assim. E, em resumo, no último episódio, 4, a família está carregando um fardo que é do filho, né? Então depois vocês assistam lá, né? Tem a ver aí com o que a Tainara trouxe. E outra coisa que ela trouxe, comentário que o marido fez, também tem muito a ver, né? Então tem pessoas que decidem trabalhar por um salário, ser CLT, tudo bem, não tem nada errado nisso. Porém, eles têm um trabalho no qual eles não são gratos, né? Não fazem corpo mole, né? Não faz aquilo, né, que foi contratado para fazer. Às vezes mentem, né? Fingem uma doença, um mal-estar para faltar ao trabalho, chegam atrasados, né? Ontem, né, nós estivemos numa palestra onde a Andresa Mota falou, né, da importância que a nossa imagem passa para a obtenção de melhores cargos, melhores salários, para o empreendedor vender, né, mais, enfim, que é a nossa imagem. E imagem não é só o que a gente está vestindo, o nosso cabelo, não. É também o nosso comportamento. Se a gente chega atrasado, né, se a gente respeita o tempo do outro. Então, você trouxe muito bem, né? As pessoas às vezes recebem uma oportunidade e não a utilizam da melhor forma, né? Ou seja, de novo vem a história do preguiçoso, né? Não está fazendo nem aquilo que é o básico. Bom, dos meus comentários eram essas as partes. Legal, legal. E aqui vem um recado final, né, pessoal? A gente fazer o básico bem feito, né? São coisas que muitas vezes a gente não faz nem isso. Então, não procrastinem, né? Nós, vendedores também, tem que ter constância, né? Você tem condições de fazer, faça, né? E eu vou até deixar aqui, eu tinha anotado uma conclusão, né, do sonhar sem agir não leva a nada, né? Isso tem muito a ver lá com Provérbios 13, 4, né? O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos, né? Então, sonhar sem agir não leva a nada. Então, se você se colocar em ação, né, para melhorar todo dia, com certeza você vai alcançar os resultados que você espera e todas as pessoas da sua volta, né, sua família, amigos e você mesmo, né, vai se beneficiar com isso, né? A sociedade como um todo cresce, né, com o ser humano, né? A sociedade depende de cada um, né? Pessoas precisam de pessoas. É isso, Tainara? É isso. Complementando, tem uma frase que a Michele Salgado fala no grupo que nós participamos, que é o que a gente vai fazer hoje que a gente vai se orgulhar da gente. E isso é sempre sobre melhorar. O que a gente pode melhorar hoje, o que a gente pode fazer hoje, que a gente vai se orgulhar da gente mesmo. Então, essa é uma reflexão que fica que eu estou transmitindo da E Michele. ela Mas tá o que a gente aqui. pode fazer? Ela Ó, tá. Acabou ó, de dar. conexão diamante. Exatamente. E o que a gente pode fazer que vai melhorar, vai ser 1% a mais do que a gente foi ontem. O que a gente fez ontem de errado, que a gente pode fazer hoje de certo. E na questão de realmente entender, se for preguiça, o que a gente pode fazer de melhor? Ter ânimo, ter força. Agora, se for alguma coisa que está no físico, está no mental, procurar uma ajuda para melhorar esse estado. Porque realmente, só sonhar com as coisas grandes, não adianta. Tem que agir para conquistá-las. E entender também que, assim, eu sonho com coisas grandes,
mas eu tenho uma caminhada para chegar nele. Mas é isso. É sempre É, estar com intenção. muitas pessoas sofrem com essa questão de depressão. Depressão é ficar pensando muito no passado, né? E o passado a gente não muda, com o passado a gente aprende. Então, algo que pode ajudar é justamente isso, ter essa reflexão de o que que eu posso aprender com isso que me aconteceu para que isso não aconteça mais no futuro, né? Então, essa melhoria é constante. Então, o sucesso, ele é resultado, de fato, de um trabalho disciplinado e consistente, né? Sempre querendo melhorar todo dia. E uma última mensagem aqui, ó. Quem se dedica de verdade vê seus desejos realizados, né? São três frases aí que eu anotei para passar para vocês e desejar um grande final de semana e que semana que vem seja uma semana abençoada a todos. Sim, que Deus abençoe a vida de cada um que estiver assistindo, tanto no online quanto no ao vivo, quanto no gravado. Que Deus dê paz, prosperidade e saúde para todos E vocês. comentem, né, pessoal? Escrevam aqui, se essa passagem ajudou vocês de alguma forma, deu alguma luz, traga algum caso, né, que aconteceu com vocês. Essa interação é importante, né, para nós sabermos se estamos na direção certa, né? E semana que vem tem mais. Estou com propósito, 8h30 da manhã. Sim, Vejo vocês. até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.